Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Vamos chamar lá o nosso companheiro de lives, o Gabriel Albuquerque. Boa tarde Olímpio, boa tarde Vitor Hugo. Já chamar aqui nosso amigo Gabriel. Começar a falar. Boa tarde, eu sou o João Vitor BCA. Seja bem-vindo. E aí, Gabriel? E aí, pessoal, tudo bem? Tranquilo, beleza? Maravilha. Tudo em ordem, graças a Deus. Tentando um pouquinho aqui fora hoje, mas acho que tá bom o áudio aí? Tá bom. Beleza. Conta a imagem também. Bem-vinda, Renata, bem-vinda, Edson. Fiquei com medo de O corrido, né? Ainda bem, deu tempo. Tudo certinho. Tava no cliente, foi corrido. E hoje o tema é propício, hein? Hoje vamos falar de respeito. E você vê, respeito, né? Num treinamento que a gente trabalha desenvolvimento de competência, a gente fala, poxa, respeito tem que ser uma competência a ser trabalhada. É um item essencial, na verdade, em qualquer relacionamento. E quando a gente se fala ainda de relacionamento profissional, a atenção tem que ser redobrada, né? Então, nessa questão familiar também, né, Gabriel, se você não existe respeito num relacionamento homem-mulher, por exemplo, já acaba desandando o bolo, né? E aí a pergunta, né, o que cavalo tem a ver com isso, né? O que cavalo tem a ver com isso, né, Gabriel? Você vê, respeito. Então, para a gente abrir já assim a nossa conversa, você imagina no passado, né, onde nós não tínhamos tanques de guerra, não tínhamos aí equipamentos tão modernos como os de hoje, que as pessoas, os soldados, iam para a guerra com os seus cavalos. Né? Você já imaginou se um soldado tivesse domado o cavalo dele de uma forma violenta? Você acha que ele poderia confiar no seu cavalo em meio a tiros, morteiros, em meio a uma guerra? Né? Então você dando, sem dúvida, a própria luta. Então você dando respeito, né? Você respeitando, você vai ser respeitado. E a obtenção da confiança pelo nosso processo aqui da doma não violenta, da doma sem violência, é exatamente a obtenção da confiança do cavalo por meio de uma comunicação clara, respeitando o tempo de cada animal, né? Será que o vento é aqui no meu microfone? Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo ou só eu? Tá travando. Eu tô ouvindo um ruído aí. Ah, melhorou. Tava dando um ruído bem chatinho. Então, isso também influencia bastante. Então, eu dei esse exemplo forte, gente, porque no passado, cavalo era tratado quase que com patente, né, de soldado, ou a patente que o seu cavaleiro tivesse naquele momento. Então, em algum momento da nossa evolução, aconteceu uma desconexão aí, né, do ser humano, do cavalo, enfim. Porque, aliás, dá para precisar qual foi o momento. Foi exatamente quando foi criado o motor a vapor. Né? Tanto é que a potência de um motor a vapor até hoje é horsepower, cavalo-vapor. Né? Porque aonde entrou esse motor? Ele entrou exatamente no lugar de um cavalo. No começo da relação homem-cavalo, a gente se conectava ao cavalo. Tanto é que tem até a lenda do centauro, né? Porque como que surge essa lenda do centauro? Quando no meio de uma guerra as pessoas viam aqueles metade homem, né, armado de lanças ou de espadas vindo para cima, batendo, eles não conseguiam diferenciar que tinha uma pessoa em cima de um cavalo, achavam que era um ser, que é aquele ser mitológico do centauro, metade homem e metade cavalo. E a confiança era tanta que a relação que se tinha entre um ser humano e um cavalo era essa mesma.
né? Tanto é que a gente vê em filmes, né, animais famosos, por exemplo, o cavalo do Zorro, né? Ele só assoviava, vinha lá o cavalo dele para salvar ele de alguma situação, né? Distribuía coisas para tudo que é lado e levava ele embora. Qualquer filme que a gente vê do Velho Oeste, os melhores pistoleiros, os melhores cowboys, tem lá o seu cavalo de confiança. E sem aquele cavalo, ele não é o mesmo herói que ele está representando ali naquele filme. Então tudo isso é só para a gente fazer uma aberturazinha, para dar tempo do pessoal ir chegando, que hoje... E nossas lives, gente, são de cavalos. Sim, a gente trata do assunto, do tema cavalo, né? Então, nós temos aqui uma sintonia aí maior ainda do que simplesmente montar o cavalo, que é o de competências humanas assistido pelos cavalos. Então é disso que a gente trata aqui nas nossas lives. Deixa eu ver se eu estou com um sinal bacana aqui, só um minutinho, por favor. Aqui está meio prejudicado, eu vou ter que dar uma aproximada aqui do... Talvez dê uma bagunçada aí na imagem. Vou buscar um pouco de melhoria do nosso sinal aqui. Mas fica tudo certo. Estou caminhando. É para ver que não é fundo verde, hein, Gabriel? É para ver que não é fundo verde, né? Fundo verde daqueles de cenário de Globo. A cena é essa aqui mesmo. Espera aí que... Pode falar, Gabriel. Buscando o sinal, você falou da desconexão, né, do homem com o cavalo. Será que houve uma desconexão? Ou será que o homem foi mudando a utilização do cavalo? O cavalo foi tendo outras funções na vida do ser humano. Entende? Então, o que a gente... né? Então, assim, a conexão acho que sempre existiu, né? É que ela pode ser maior ou menor. Você pode conviver mais ou menos com o cavalo, né? O que a gente observa... Quando ele era meio de transporte, a pessoa estava ali o tempo inteiro, né? Praticamente com ele, né? Os soldados passavam o tempo inteiro, né? Que iam para as lutas nos cavalos. E depois o que foi acontecendo é que talvez o uso do cavalo foi mudando, né? O cavalo passou a ser algo com uma outra função. Ele chegou a ser carregador, né? Puxador de charrete. Então, hoje tudo isso está acabando, né? Então, e o cavalo está tendo cada vez mais uma função mais de ajuda, né? À evolução, então, ao homem se desenvolver. Passando por esse, voltando lá onde a gente tinha parado na evolução, Gabriel, por exemplo, é exatamente isso. O cavalo, enquanto era um soldado, né, um companheiro de luta, né, na época das conquistas, Império Romano, vamos lá, Gengis Khan, Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Império Romano, enfim, todos eles tinham o quê? As conquistas, e as conquistas se davam por um exército poderoso. Quem tinha um exército poderoso? Quem tinha uma cavalaria poderosa, né? No momento que a gente passou a fazer uso de charrete, como o Gabriel bem colocou, o animal deixou de ser um ser conectado ao homem e nós passamos a usá-lo como um animal de tração, né? Então, charretes, carruagem, equipamentos agrícolas, enfim, ele passou a doar a força dele, mas houve uma desconexão do ser humano e do cavalo. E aí veio a ideia, né, e inventaram um cavalo, o motor a vapor, medida a força em cavalo, vapor, horsepower, e dali para frente a gente já não tinha tanto valor na sociedade o cavalo em si, porque quem tinha posses tinha o quê? Um carro, né? Parecia uma charrete, né? Os carros antigamente pareciam charretes, mas de qualquer maneira quem tinha posses passou a ter carro e deixou de dar valor ao cavalo. Então isso aconteceu na história. E aí a gente passou por uma época que eu chamo de época da penumbra, né? Que houve os grandes criatórios, que assim, criava-se cavalo ostensivamente quase que como gado, né? E hoje, né, como a gente, chegando aqui ao nosso assunto, a gente passa a ter uma reconexão com o cavalo.
a ponto do cavalo ter essa nobreza, né, de que serve ao homem, que passa a servir como um instrumento de desenvolvimento de competências pessoais, ou até de uma forma de catalisar terapias, né, do ser humano. Então, ele volta a ter uma importância grande. Vejam só como isso é moderno, hein? Nessa época de pandemia, onde todo mundo viu o seu chão tirado, todos os seus planejamentos jogados ao chão, né, literalmente. Então, todo mundo teve que repensar a própria vida, de refazer todo o seu processo aí, de sobrevivência, de continuidade. Tem aquela esperança de, olha, vai sair vacina, não vai sair vacina, tal, mas a realidade que nós temos essa é hoje, né? Tem um inimigo invisível aí fora, que é o tal do vírus, e a gente tem que aprender a se portar diante disso aí. E a verdade é que agora o cavalo vem de encontro a manter a nossa sanidade mental. Então, né, nosso treinamento é realizado no ambiente aberto, né, com um número limitado de pessoas, e a gente faz este uso da parceria do cavalo para fazer um treinamento diferenciado. E hoje o nosso tema, tudo bem? Yumi Akemi, seja bem-vinda, seja bem-vindo, Antônio, o pessoal está entrando ainda aí, em tempo. Eliciane, bem-vinda, Valtão, meu xará, seja bem-vindo também, Rodrigo. O pessoal está chegando, gente. E hoje o tema nosso aqui é respeito. Respeito. Você já imaginou a grandiosidade que tem uma palavra tão pequenininha? Respeito. Até vestir-se, né, para alguma eventualidade. Quando você vai fazer uma entrevista, você chega lá, com jeans rasgado, boné de abarreta, barba por fazer, você não precisa nem participar da seleção, né? Ah, mas funciona assim, Walter? Depende do que você vai trabalhar. Você vai ser tatuador, aí isso não vai influenciar tanto, né? Vai ter outra conotação, outra pegada, o aspecto da vestimenta. O que eu quero dizer assim, gente, respeito entra até nesse tipo de coisa, né? Em sinal de respeito, você se veste de uma forma A, B ou C para determinados eventos sociais, né? Então, casamento, né? Nunca vi ninguém de sunga num casamento. Também é difícil você ver gente de terno na praia, enfim, respeito, né? E o que a gente vai trazer aqui, eu e o Gabriel, é a importância do desenvolvimento ou do trabalho dessa competência a respeito pelos cavalos, né? E respeito, que eu digo, assistido pelos cavalos, aplicado à vida, né? Não só no dia a dia dentro de casa, não só no teu relacionamento interpessoal, que não se resume só a homem e mulher, mas também pai e filho, companheiro de trabalho, patrão, empregado, enfim, você tem aí uma série de relações que demandam o respeito. E respeito também na hora de você fazer um trabalho, desenvolver um trabalho, entregar um trabalho. Você quer ver um desrespeito, do meu ponto de vista, que muita gente releva? Você arrisca, Gabriel? O assunto, Yomi, estão perguntando qual que é o assunto. Né? O assunto de hoje é respeito. Tem vários, respeito. Né? Nosso... Um que eu acho que é muito comum, você vai conversar com o seu líder, ele está lá no trabalho dele, ele continua trabalhando e vai falando. Quer dizer, acho que Gabriel, mas sabe qual que é o que eu quero colocar aqui para você? Você vai num consultório médico, normalmente quem vai ao médico tem alguma coisa em não conformidade que quer resolver, não é isso? E ele vai ao médico e fica esperando na sala de espera lá 2, 3 horas por vezes. Quem nunca passou por isso? Né? É um profissional indicado da família, é alguém que você quer lá, necessariamente tem que ser com ele, você vai lá para essa linha de espera, olha, eu tenho horário com o doutor YZR, e o doutor YZR fica lá 3 horas. Você fica lá 3 horas esperando. Tudo bem que existem intercorrências que demandam atenção, talvez tenha sido chamado para uma cirurgia, mas talvez ele simplesmente tenha se alongado em uma consulta, né? Então, o que eu quero dizer, um respeito, o profissional enquanto médico, por exemplo, cumprir dentro do possível a sua agenda, respeitando o tempo dos seus pacientes, porque todos eles têm seus afazeres, né? Desde um Barack Obama até o mais simples dos servidores, tem suas responsabilidades, então tem que ser respeitado nesse sentido.
Isso foi só para a gente abrir um pouquinho, para dar as boas-vindas aí mais uma vez, Gabriel Albuquerque, coach, mentor, parceiro, treinador de equipes aí, treinamentos de vendas motivacionais e especialista aí em obter melhores resultados, tá? E a gente está nessa parceria aí porque estamos falando de um treinamento que nós chamamos de liderança assistida pelos cavalos. E é esse treinamento que a gente vem todas as quintas-feiras, às 17 horas, trazendo competências, né, uma a uma. E hoje nós elegemos aí esse item, assim, não foi pensado grandemente não, mas a gente entende a importância dele, certo, Gabriel? Certo. Então, Walter, se você for ver, você mesmo, né, você que convive aí o teu dia a dia com a relação com o cavalo, você vê que duas coisas são fundamentais para você poder se relacionar bem com o cavalo, né? É o respeito e a confiança. Ele tem que te respeitar e vice-versa, e tem que haver a confiança entre ambos. Se a gente for levar isso para uma empresa, a liderança ela é baseada em quê? Em respeito e confiança. Quando há respeito e confiança, há liderança. Quando não há respeito e confiança, não há liderança. Né? Confunde-se muito a liderança com chefia, né? Chicoteador, né? Vai ter um chefe de chicoteador, será como é que a gente pode chamar? Um impositor, né? Não vai ter um líder, porque a base da liderança é respeito e confiança. Claro que tem uma série de outras competências, mas se não houver respeito e confiança, as outras vão perder valor. Né? É isso que a gente mostra, né? Que a tendência, pelo menos que a gente tem observado das empresas que têm sido mais elásticas, mais orgânicas, que têm tido desempenhos mais assertivos, mesmo nessas épocas de incerteza que nós estamos vivendo, são as pessoas que têm aqueles líderes, porque vejam bem, líder hoje, em sua grande maioria, está dentro da sua casa, liderando suas equipes que estão em outras casas, cada um na sua respectiva, né? Ainda não se deu um toque de podemos sair para a rua, estamos seguros, todos estamos vacinados. Não. Então você imagina aquele chefe, aquele do chicote, do torturador, aquele que fala ou você faz ou te manda embora, com suas equipes cada um na sua casa agora, com Netflix, com sorvetinho, pipoca e querendo o desempenho da empresa. Eu dou risada, né? Porque, se não tiver confiança e respeito... A equipe de um cara que submete pela força, esse se perdeu no vento. Então, ao passo que aquele cara, que o Gabriel está exemplificando aqui, que colocou bem para a gente, aquele cara que conquistou a confiança através do respeito de cada um dos seus subordinados, que tem ali uma equipe coesa, todo mundo alinhado com o Mindmaster dele, da empresa, né, que vai estar lá na casa dele, mas está preocupado com o resultado da empresa, porque ele depende daquilo também para o bem-estar da família dele, enfim, e sabe que é um objetivo comum e nobre, esse cara está garantido. Ele não precisa estar dentro da empresa dele com chicote, ele não precisa estar ali olhando que nem papagaio de pirata o que os funcionários fazem ou deixam de fazer, porque ele tem uma empresa onde ele tem subordinados que ele pode confiar. Lógico que ele vai supervisionar, ele está no cargo de supervisão, mas isso não implica em não ter respeito. Certo, Gabriel? Quando há respeito, né, o respeito vai gerar confiança. Se não tiver respeito, dificilmente você vai conquistar a confiança. Então, quando há respeito e confiança, vamos associar os dois, que eles caminham muito juntos, né? O trabalho em equipe flui muito bem. Quando não há respeito e confiança, o trabalho em equipe é truncado. Já não tem aquela fluidez que a gente falou, né? Lembra da live passada que a gente falou em fluidez? Então, se não há respeito e confiança, a fluidez é travada. Então, um time que trabalha junto, ali unido, ele tem tudo para produzir mais do que aquele que não é tão unido. E o que vai ajudar a ver a união? É o respeito. Quando há o respeito, você gera uma série de benefícios para a empresa. Né? Então, por Gabriel, exemplo... Oi. Diga. Me veio um exemplo na cabeça que se eu não falar, vou perder. Mas vamos lá. Então fala aí, depois eu volto. Fala aí. Assim, por exemplo, quando já chegou em algum lugar, por exemplo, um restaurante, que você chega na mesa, o cara vai te atender e fala, aqui os patrões são tudo... Não, isso aqui não paga direito, aqui não, se fosse você ia comer em outro lugar, né? É um pouco de fruto disso, porque ali o cara tá, porque precisa, não porque quer, né? Não tá por admiração e respeito ao líder, mas sim por necessidade financeira,
né? Não está alinhado com as estratégias da empresa, né? E aí você pergunta o que tudo isso tem a ver com cavalo, né, Gabriel? Deixa você concluir, a gente coloca o que tudo isso tem a ver com cavalo. Pegando esse gancho, quando a gente, né, quando eu entro numa empresa para fazer uma consultoria, uma mentoria, o que é que for, quer que seja, né? A primeira coisa é eu tenho que ganhar a confiança do time. Porque eu tenho que conversar com o time, né? Eu tenho que conversar desde aquele gestor que está contratando o meu serviço até o menor nível hierárquico, se existe hierarquia na empresa. E o que acontece? Quando você ganha a confiança desse pessoal, eles vão abrindo a guarda, né? Eles vão falar mal do chefe, vão falar bem, vão falar tudo aqui, vai falar tudo aquilo que ocorre na empresa. Então, quando você ganha confiança, eu entro na empresa, eu consigo fazer um diagnóstico e um levantamento da situação atual muito melhor do que se eu não conseguir essa confiança, porque eu vou depender do que aquela pessoa que me contratou falar. Será que ele sabe de todos os problemas? Será que ele vai me contar todos os problemas que ele está tendo? Entendeu? Então, voltando lá nos benefícios, né? Quando há confiança, respeito, né? Você vê quantos benefícios a empresa tem. Gera mais empenho e envolvimento da equipe. Então, você vai ter uma equipe mais envolvida, mais engajada, que é uma grande dificuldade que eu vejo nas empresas. Todas as empresas que eu vou, sempre o gestor fala assim, eu precisava melhorar o meu comprometimento da minha equipe, né? E o comprometimento ainda é pouco, a gente precisa ter uma equipe engajada. Uma outra hora aí a gente conversa sobre a diferença de comprometimento e engajamento. Reduz o grau de conflito, né? A tensão na empresa, melhora o ambiente organizacional, olha quantas coisas. Aumenta a produtividade, o que mais? Aumenta a criatividade e por aí vai. Se você tem, né, respeito pela tua equipe, você vai conquistar todos esses benefícios. E teu time vai ser um time mais produtivo, né? Se você comparar um time e as pessoas têm respeito e a outra que não tem, esse que tem respeito vai produzir muito mais, né? E isso não só no trabalho, como, né, em casa, na família, num jogo, né, no próprio jogo de futebol, que você faz no fim de semana, um vôlei. Quando há o respeito, você integra mais o teu time, né? Então, mesmo o respeito é muito importante por isso. Mesmo em casa, né, Gabriel, você tem que ter respeito, porque aonde falta o respeito acaba a admiração, onde acaba a admiração já quebra o cristal, né? Quebrou o cristal, aí não existe mais relacionamento, quanto mais confiança, né? Então, por isso que a gente tem que cuidar para ter uma atitude respeitosa, acho que talvez não criar expectativas em relação ao próximo, né? Mas eu queria falar um pouquinho aqui de o porquê cavalo, né? Como que o cavalo ajuda nesse processo de desenvolvimento dessa competência, vamos dizer, respeito, né? O cavalo, por ser um animal de fuga, já falamos em outras lives aqui, ele é mais similar a uma zebra, nós somos aqui mais assemelhados a um leão, a um cachorro, que tem os olhos na frente da cara, e somos predadores. Cavalo nem carne come, então ele não precisa caçar, por isso que ele é um animal de fuga. Ele funciona como um espelho da gente, né? Vocês já ouviram falar que, por exemplo, uma pessoa montou e ela estava ali com medo, o animal sentiu que ele está com medo. Sentiu mesmo. Então quando fala assim, poxa, tô nervoso, a gente fala nem mexa com o cavalo, porque cavalo sente, cavalo tem este neurônio, esta ligação, esta facilidade de perceber nosso estado de espírito emocional, né? Então, com as dinâmicas que a gente faz aqui no Centro Equestre CTE, a gente cria atividades, né, e experimentações que vão ser provocações para que cada indivíduo enxergue um pouco de si mesmo, né? Então é um trabalho que nós já falamos aqui de crenças limitantes, já falamos aqui de fluidez, já falamos aqui de outras competências que são trabalhadas durante o processo. Agora você imagina você estar diante de um animal com meia tonelada ou mais, né, que é o cavalo, que é um animal de fuga,
Um exemplo bobo, por exemplo, imagina, para nós, falar olhando nos olhos é um sinal de respeito. Se você se aproxima de um cavalo olhando nos olhos, ele vai se afastar de você. Porque quando ele enxerga o olhar do predador dele, já passou da hora. E não é porque ele planejou isso está lá no cérebro reptiliano dele, é uma coisa do desenvolvimento. Ele sempre teve que fugir para sobreviver e a gente sempre teve que caçar. E a gente sempre teve que caçar. Então, o que acontece? A gente se vale dessa característica do cavalo para desenvolver atividades onde a gente vai envolver cavalo e ser humano, e lógico que a gente vai estar de facilitador, eu e o Gabriel, conduzindo para aquilo que é desejado, né? E direcionando a atividade em si para aquela resposta a fim que a gente busca que a pessoa encontre. A gente acredita que cada ser humano tem a competência, tem a possibilidade de achar a melhor solução desde que ele tenha oportunidade. Então o que nós fazemos aqui é criar essas oportunidades de forma que cada indivíduo consiga olhar a si mesmo espelhado no cavalo ou nas atitudes que os cavalos vão desempenhar no entorno dele e que encontre ali uma forma de ser melhor, de agir melhor. E respeito é uma dessas competências, vamos chamar assim, porque você não respeitando a natureza do cavalo, você vai ter consequências muito negativas nesse trabalho que a gente desenvolve. Então você tem, para começar, respeitar a natureza de um animal de fuga que o cavalo tem, né? Então ele tem características completamente diferentes das nossas, só que espelha o nosso ser, né? Então assim, a forma que a gente atua na vida, você consegue num convívio pequeno com o cavalo descobrir muita coisa, principalmente para olhares treinados, né? E somos, tá? Estamos bem preparados para atender a essa demanda e com pouco tempo de convívio com o cavalo a gente já pode fazer um scanner já praticamente de uma pessoa na vida, porque você pode esconder, por exemplo, mulheres, né? Escondem atrás de uma maquiagem, de um sorriso bonito, de um salto alto, uma dor, né? Uma tristeza. Você pode esconder ali um descontentamento. Agora, de um cavalo, assim, maquiado, traiado, né? E preparado, o cavalo vai fazer a leitura da tua alma lá dentro, do teu ser, do teu eu. Então, esta leitura é que nos interessa e essa leitura é que vai fazer com que a gente consiga promover, né, atividades e situações que cada indivíduo, cada praticante, cada participante do nosso treinamento vai encontrar a sua solução. Você entendeu? Nem precisa expor, como você vai num psicólogo, alguma coisa assim, deita no divã para falar, não, aquilo é teu e você vai ver as situações que vão ser criadas e você vai achar soluções para o teu nó ali, né? Para a tua situação. Fala, Gabriel. E vai ser, o que é interessante, que é bem produtivo, é que na dinâmica em que a gente vai estar trabalhando o respeito, né? As pessoas vão perceber todos aqueles benefícios que eu falei, que as empresas têm, né? Que é engajamento, envolvimento, ambiente organizacional, mais produtividade, elas vão conseguir perceber no ambiente entre o ser humano e o cavalo, porque o cavalo vai te dar esses benefícios na medida que você respeite ele. Ele vai passar a te respeitar na medida em que você respeite ele. Então, as pessoas vão ter essa oportunidade de vivenciar e de perceber que o retorno que o cavalo vai dar para a pessoa A é diferente da B. E aí a gente vai poder perceber como é que foi o respeito, o nível de respeito da A e o nível de respeito da B. Percebe? Então, vai dar bastante oportunidade da gente perceber essas coisas. E aí, quando a gente está fazendo, a gente entende isso melhor. A gente incorpora essas coisas melhor. A gente aprende mais. A gente coloca em prática. A gente vivencia. Quando a gente vivencia, a gente aprende muito mais. Né? O maior grau de aprendizado é vivenciando. Então, o que eu acho que então, a gente imagina... É bem isso que você está falando, porque assim, você imagina, Gabriel, que a gente tivesse a oportunidade de enxergar, né, as nossas atitudes, que você fala, parece óbvio, né? Mas não é óbvio. Às vezes você tem um hábito, e hábito pode ser bom ou ruim,
Exemplo de hábito ruim, fumar, né? Exemplo de hábito ruim, comer demais. Exemplo de hábito ruim, beber demais. Enfim, tudo aquilo que foge do equilíbrio, que vão para os extremos, é um hábito ruim. E a gente, às vezes, desenvolve esse hábito pela criação que tivemos, pelo meio social que nós tivemos, né? E aquilo passa a ser uma atitude comum, ordinária, do dia a dia. E que a gente só vai trabalhar essa melhoria, essa mudança, esse incremento, se a gente enxergar que tem algo a ser trabalhado, a ser melhorado. E o cavalo sendo espelho da nossa alma, né, ele funcionando como um parceiro, né, nesse processo de desenvolvimento pessoal, ele mostra nas atitudes que a pessoa tem, as reações que são elevadas à 10ª potência, né? Então, por ser um animal de fuga, ele reage muito mais facilmente às atitudes que a gente tem, e fazendo um paralelo disso com o dia a dia de cada um, ou com um líder, por exemplo, no seu ambiente, a gente consegue desatar aí várias crenças limitantes, a gente consegue trabalhar o desenvolvimento pessoal e individual de cada um, né? E no mesmo treinamento, por exemplo, você pode ter ali 10 pessoas, terão 10 resultados distintos, porque cada um vai ter uma entrega diferente, cada um vai ter um feedback, um retorno específico e exclusivo para ele. Então é um trabalho riquíssimo, né? E que traz um benefício muito grande para o indivíduo. Tem sido bem gratificante, né, essa trajetória, Gabriel? Porque, assim, além dele vivenciar a dinâmica, ele vai poder ver a dinâmica de outras pessoas, né? Ele vai poder ver o que está acontecendo. Então, essa diversidade de relações que vão haver vai fazer ele perceber não só a relação dele, aonde ele está falhando, mas ele pode perceber aonde outros precisam melhorar, desenvolver essa competência, que, de repente, isso serve para ele também. Então, é uma oportunidade muito grande de você melhorar, né? Desenvolver as competências que você precisa desenvolver para ser um ótimo líder, né? E quando você falou que a pessoa acaba incorporando aquelas ações, é o hábito, né? Que a gente falou na live de crenças limitantes, né? Então, quando eu crio um hábito, eu não vejo mais. Aquilo virou um hábito, para mim aquilo é normal. E, de repente, eu estou com um hábito inadequado, né? Como você falou, fumar é um hábito que faz mal, beber em excesso é um hábito que faz mal. Então, eu desenvolvo esses hábitos e eu acabo não mais percebendo o quanto ele está fazendo de mal para mim e o quanto ele está fazendo de mal para as pessoas. Nessa hora, eu posso estou desrespeitando a mim, estou desrespeitando o meu físico, o meu corpo, né? E estou desrespeitando outras pessoas, porque eu estou incomodando outras pessoas. Então, o respeito ele é muito amplo, é um tema que envolve vários aspectos, né? E nessa hora, com o cavalo, você vai poder perceber coisas que você não está percebendo no seu dia a dia. E só ali que você vai poder perceber essas coisas. Não tem uma outra dinâmica que vai te mostrar isso, né? É única, não tem igual, né? Aqui é a história daquele líder que, quando abre a porta, né, para chegar na empresa, diz que todos os funcionários abaixam a cabeça, uns vão para o banheiro, alguns se amontoam no canto, mas não o cumprimentam. Poxa, por que eles não me cumprimentam quando eu chego, né? Aí nesse trabalho a gente consegue mostrar que, poxa, quantas vezes ele chegou e cumprimentou? É só quando a lua está cheia que ele vem e cumprimenta os funcionários, que ele fala bom dia, boa tarde, boa noite, até mais, bom serviço, enfim. Ou é só, né, não, estou sempre tão atarefado, acabo não cumprimentando, passo com o celular na orelha e entra na sala dele. Então, sabe aquela máxima do dando que se recebe, né? Então não dá para ele esperar um resultado diferente se ele tem uma atitude que virou um hábito, né? Então, eu sou o chefe, pô, então eu chego toda hora e posso não cumprimentar, mas ai de quem não me cumprimentar, entendeu? Então, ele deixa de ser um exemplo, né? E falta com o item, né, que nós estamos tratando hoje na nossa live, com o respeito. Não dá para você exigir respeito de ninguém se você não respeitar, né? Fala, Gabriel. Esses casos que você está falando, você vê como é que o respeito e a confiança caminham muito junto, né? Isso acontece por quê? Porque não há respeito e não há confiança, né?
Você vê que quando você pensa, as pessoas estão conversando e entra o gestor, o líder, para todo mundo de conversar. Por que tem que parar de conversar? Se você estava Sim. conversando, não está atrapalhando a tua produtividade. Se não está, se está atrapalhando a tua Às vezes é algum produtividade, assunto até do trabalho, né? então você não está comprometido. Você entende como é que é um ciclo? A confiança, o comprometimento, o respeito, tudo isso vai gerar um ambiente de trabalho assertivo. Porque se as E é pessoas dif- param algum minuto para conversar, elas estão conversando algo, como você falou, que é importante. Pode ser importante para aquele momento do trabalho. Né? E as pessoas ficam com Sim. medo de continuar a conversa. Por quê? Eu não estou fazendo nada errado. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, aí o líder tem que perceber e, né, dar um feedback corretivo, para que Mas essa aquilo atitude não que continue acontecendo. essa atitude que você descreveu é a atitude de um time que trabalha para um cara que impõe pelo medo, né? Porque se você trabalha para um cara que você respeita, né, e confia, ele não vai parar de trabalhar quando você chega, porque você chegou, né? Você é um superstar agora, então para, tocam-se as trombetas e chegou o chefe. Então, é até desejável que ninguém pare o seu a fazer, não, o assunto que está sendo tratado dentro da empresa quando chega um chefe. Mas é um exemplo, né? Um exemplo que nós estamos usando aqui, e inclusive o treinamento não se aplica só ao chefe, nem só aos colaboradores, se aplica a todos que intencionam desenvolver-se, melhorar como ser humano, né? Melhorar como líder. O treinamento tem esse nome, não é à toa, né? É liderança assistida pelos cavalos, né? Então é uma forma diferente aí da gente perceber a nós mesmos, cada um no seu tempo. Isso também é uma outra coisa importante, né? Quando a gente fala de respeito no meio do nosso treinamento, por exemplo, quando está lidando com os cavalos, a gente fala do respeito ao indivíduo, né? Aí, trazendo para o ser humano, a gente fala, poxa, dá para pedir para um baixinho pintar o teto e um gigante pintar o rodapé, mas tem cabimento, né? Uhum. É como se pusessem a mim, né, eu, Walter, numa prova dos 100 metros para correr com o Usain Bolt. Eu posso até fazer o meu melhor, mas assim, gente, o cara nasceu e treinou a vida inteira para isso e é o mais rápido do mundo, então perde um pouco o sentido. Talvez eu seja um bom nadador, né? Enfim, mas assim, a gente tem que respeitar o indivíduo. E aí, trazendo para a empresa, por exemplo, tem aquele cara que tem uma habilidade tremenda numa área, por exemplo, organização de eventos. E ele está lá trabalhando no departamento financeiro. Você acha que esse cara está trabalhando feliz? Você acha que aquele cara está desenvolvendo o melhor dele? Então, para mim, E, eu também entendo como respeito a gente enxergar as qualidades das pessoas, enxergar o que a pessoa tem para me dar de melhor e enaltecer isso em detrimento a ficar apontando erro. Isso também faz parte do nosso treinamento. Lógico que a gente está aqui exemplificando e querendo trazer para vocês à luz um pouco do que a gente faz, né? Que é uma coisa intangível. O treinamento é um serviço intangível, não é como uma caneta Bic. Mas, por exemplo, se você não respeitar o tempo do cavalo, né? Tem cavalo que aprende mais rápido, tem cavalo que nem tanto. E aí você vai falar, esse cavalo está me desafiando, esse cavalo está me tirando do sério? Não. Vai para casa, toma um chá de camomila, vai fazer outro serviço. O cavalo não está fazendo nada disso, ele só está no tempo dele. Então, assim como o cavalo, que o cavalo está o tempo inteiro querendo acertar o que você está querendo fazer. A gente que, por vezes, se comunica de uma forma muito equivocada com eles. Então, você está pedindo A, ele está te entregando A, mas no fundo você queria B, né? Então, você tem que saber exatamente o que você quer e saber como transmitir essa comunicação para o teu interlocutor para você obter aquela resposta mais assertiva possível, porque senão isso te gera frustração e você vai fazer o quê, Gabriel? Vai faltar com respeito com essa pessoa, né? E aí a coisa está desandada, né? esse aspecto que você falou, isso acontece muito nas empresas. Né? Uma das coisas que a gente faz quando entra numa empresa e a gente precisa melhorar o resultado da empresa, ou de um time, de um grupo, né? A gente faz um teste da preferência cerebral da pessoa. Né? Então, você tem o DISC, o Enneagrama, você tem uma série de testes, as empresas usam muito o DISC, mas poucas empresas, quando você aplica esse teste, você vai entender quais são as preferências do cérebro da pessoa.
né? Aquela pessoa que às vezes está no financeiro, mas ela não é aquela pessoa concentrada, de detalhista, ela é criativa, então ela está no lugar errado. A pessoa que está lá numa contabilidade financeira tem que ser uma pessoa o quê? Detalhista, focada, que não aceita errar, né? Agora, você vai botar uma pessoa com esse perfil para trabalhar numa agência de publicidade, não vai. Você vai pegar uma pessoa que é criativa e vai botar para ficar ali no financeiro, ela não vai dar certo, entendeu? Não bate. Então, é isso que você está falando, quer dizer, você tem que entender a preferência cerebral da sua equipe para que você aloque essas pessoas naquilo que ela pode ser mais produtiva. E, às vezes, a gente encontra a situação que você troca uma pessoa com a outra, já deslancha. Uma que faz a atividade A e a outra que faz a B, quando a gente faz o teste, a gente percebe que se trocar, a coisa melhora. Aí você troca, pronto, só trocou a pessoa. Não trocou as pessoas, não trocou a pessoa por outra. Trocou só de posição. E o resultado já melhora. Entende? Então, as pessoas falam, mas eu não sou observador. Não precisa ser observador. Tem N testes para você fazer, que você pode absorver. Com esse teste, você pode conversar com as pessoas e fazer com que ela se desenvolva naquilo que ela precisa desenvolver, controlar aquilo que ela tem em excesso, entende? Então, Gabriel, você só faça a tarefa errada se você quiser. Ó, a Fer Cris Pereira está falando aqui que o irmão dela é domador e ele sempre fala isso, cada animal tem seu tempo, né? O assunto que a gente vinha falando imediatamente antes desse. E a dona Ana, Cestas alguém colocou aí, por isso não deu certo no financeiro. Risos. Então, exato, é a Ana. Altas brigas com o marido perfeccionista. Então, essas duas que colocaram aí, se elas quiserem, elas entram em contato comigo e eu aplico um dos testes com ela e dou um retorno, né, não muito longo, não vários relatórios, mas a gente faz uma conversa aí, eu dou um retorno para ela entender melhor a preferência dela. Ó, vou fazer um convite ao vivo aqui, a Anne Venturini das Mães que Cavalgam está aqui com a gente também. Eu vou fazer um convite ao vivo para ela fazer uma live comigo, porque ela já sabe um pouquinho de como funciona o nosso trabalho, Gabriel. Não é exatamente o treinamento, mas de qualquer maneira ela pode fazer na live depoimento do que ela entende desse trabalho e recomendar para o pessoal vir conhecer. Topa, Anne, fazer uma live comigo? A gente combina data e horário. Se topar, põe um joinha aqui para a gente saber. Tem um delayzinho até chegar lá? A gente pode até trazer na nossa uma palminha. E, sim, com certeza, com certeza. Aliás, eu não vejo a hora da Anne vir aqui. A gente abre um espaço aí na nossa live para o pessoal comentar alguma coisa. Acho que é até legal. Sim, sem dúvida. A gente tem que aumentar. Eu acho que a gente tem que buscar fazer essa transmissão também no YouTube, que a gente teria lá um alcance maior de público, e aí sim a gente teria condição de ter uma participação maior ao vivo, né, do pessoal. E a gente podia buscar também transmitir simultaneamente nas outras mídias, né, Gabriel? Porque a gente tem bastante gente aí do Face que acaba não tomando conhecimento que a gente está aqui, né? Então teria que ter uma integração aí do Insta, Facebook e do YouTube. Se tiver essas três, a gente consegue ter um alcance maior. Agora, gente, quem estiver entrando e puder, tem um aviãozinho aqui embaixo. Quem entrar logo no começo também, principalmente, recomenda para quem vocês entendem que gostaria de conhecer esse tema, né? E esse tema de hoje é tão marcante, tão expressivo, né? Você falar de respeito e trabalhar o respeito, assistido pelos cavalos, enfim, em quantos campos da nossa vida, né? Eu diria que em todos eles o respeito tem que prevalecer. Até no relacionamento com um pet, com um cachorrinho, um gatinho, eu tô com o meu aqui, ó, inseparável, e assim, se você falta com respeito, você já viu cachorro faltar com respeito com alguém? Tem aquela história, né, Gabriel? Prende sua sogra, ou sua mulher, Aninha, prende sua mulher e um cachorro no porta-malas, aí você deixa lá uns minutos e quando você chegar, vê quem que vai estar abanando o rabinho e feliz em você ter chegado e qual que é a resposta que você vai ter da outra pessoa, entendeu? Então você percebe que... Enquanto eu estava pensando aqui,
muitas pessoas falam, né, quando a gente fala de respeito, né, de confiança, fala assim, pô, mas o que eu tenho que fazer, né, Então, vou falar alguns itens, né, que eu acho que pode ajudar, a gente levando aí para o relacionamento pessoal, né, ser humano com ser humano, que vai ajudar você a conquistar o respeito. Uma é ajudar as pessoas a crescerem. Então, quando alguém percebe que uma outra pessoa está te ajudando a crescer, você começa a respeitar essa pessoa. E é tão simples ajudar as pessoas a crescerem, não é isso? Ouvir atentamente as pessoas, a gente já falou do saber ouvir, né? Do ouvir atento, prestar atenção realmente no que a pessoa está falando, não interromper, apreciar as pessoas, né? Elogiar, né? Não mentir, que é tão simples você não mentir, e as pessoas, né? Não, vou inventar uma desculpa. Não precisa disso. Fala a verdade, a pessoa vai entender, ela vai te respeitar mais de você falar a verdade do que você mentindo, né? Quando discordar da pessoa, explica por que está discordando. E ser consistente. E traz isso para o nosso treinamento, Gabriel. Pessoa... Oi? Traz isso para o nosso treinamento. Né? Porque você imagina você... Como você mentiria para um cavalo, Gabriel? Não tem como. Como você mentiria? Não tem como. Essa é a grande chave, é a pedra filosofal do treinamento. Não tem como você mentir para um cavalo. Você pode fazer estilo Ronaldinho, olhar para um lado e querer ir para o outro, enfim. Não dá. O cavalo te escaneia de cima a baixo, faz a sua leitura e te entrega quem você é. Então, se você agir mal com ele, ele agirá mal com você. Se você se comunicar mal com ele, tua resposta será torta. Enfim, é simples assim. Eu não estou falando de cavalgar, não, do chão mesmo. Então, do chão mesmo, você já vai ter esse tipo de reação, esse tipo de retorno do cavalo, se você acha que está certo. E é disso que a gente está tratando aqui, tá, gente? Todos nós temos hábitos. Hábitos podem ser bons e ruins. E a gente cresce com aquelas crenças que muitas vezes são limitantes. Sabe, por exemplo, vamos falar de uma coisa boba, vai. Você não pode atravessar a rua porque você não tem idade. Então você, poxa, eu não posso atravessar a rua, não tenho competência para atravessar a rua. Um exemplo bobo, né? Até determinada idade. Isso se trata só do medo do pai e da mãe de um carro vir e passar por cima de você, né? Então, por respeito, a gente não atravessa por medo, muitas vezes. Mas você cresce, às vezes, com uma crença de ser incapaz de se tornar rico. Ó, né? Que a gente cresce ouvindo assim, não, vai lavar a mão, dinheiro é sujo, né? Ou dinheiro não traz felicidade, né? Então a gente cresce ouvindo algumas coisas que se tornam crenças, e aquilo está aqui dentro, a gente não sabe, mas está aqui dentro trabalhando para que você não consiga realizar-se profissionalmente, realizar-se pessoalmente. O que a gente propõe aqui é um treinamento assistido pelos cavalos, onde nós vamos simplesmente criar situações, vivências, experiências que naquelas, no decorrer dessas experiências, dessa vivência que você vai experimentar aqui com a gente, com os cavalos, você vai se enxergar, você vai enxergar o que fazia e o que pode fazer de melhor, onde você estava errando e o que você pode tirar do seu dia a dia para que você possa se desenvolver e ser uma pessoa melhor, mais positiva, mais produtiva e mais confiante, enfim. E hoje, especificamente, nós estamos tratando do item respeito. Respeito. E a gente eu tenho para mim que com respeito, minha missão de vida, Gabriel, ensina que com respeito se conquista confiança. Então você imagina? Não tinha como a gente não falar desse item, né? Isso faz parte do meu legado, então eu tenho que ensinar isso, né? Agora faltou com respeito também, caldo em torno. Falando das crenças, toda vez que eu trabalho crença, pelo menos eu abro três itens para que eu possa trabalhar a crença das pessoas. Primeiro é a crença sobre aquilo que ela faz, né? Sobre a função, ou o que ela quer alcançar de meta. Então, por exemplo, um vendedor. Então, primeiro eu identifico as crenças que ele tem como vendedor. Segundo, eu identifico as crenças que ele tem em relação à empresa que ele trabalha, que pode ser própria
ou ele ser colaborador de alguma empresa. E mesmo o dono de empresa, ele tem crenças da empresa dele. Então, eu trabalho a crença da função dele, as crenças da empresa dele e as crenças de dinheiro. Porque as crenças de dinheiro podem atrapalhar todas as outras. Entende? Porque quando você tem crenças negativas com dinheiro, você relaxa em algumas outras coisas. Né? Falar, por que eu vou fazer isso? Isso vai me trazer dinheiro. Então, eu trabalho esses 3 níveis de crença, pelo menos. Entendeu? Mas só complementando aí, que a gente já falou de crença, né? Mas você voltou nesse assunto, então aí eu me lembrei desse item também que eu trabalho com o pessoal. E funciona muito bem. É tudo interligado, né, Gabriel? É tudo interligado, né? O treinamento em si não é uma coisa fracionada, porque o ser humano tem essa coisa, né? O progresso, a evolução, o desenvolvimento, enfim. Começa pela medicina, né? Que você tem neurologista, gastro, otorrino, quer dizer, você fatiou o ser humano quase que como um bife, né? Em vários segmentos, ao passo que o que a gente sabe hoje, que você tem que tratar o indivíduo como um todo, não é isso? Você tem que cuidar do organismo, do humano como um todo, porque não existe uma causa para um efeito, enfim, são tantas as variáveis que você tem um conjunto de ações que culminam em um tipo de patologia, né? No caso da medicina. E no caso de você, do ser humano mesmo, você tem que cuidar disso como uma coisa só. Então, não dá para você se separar, falar de respeito, falar da crença limitante, você falar da fluidez, tudo separado. Não, então, isso nós escolhemos ou elencamos alguns para a gente poder trazer a público aqui, mas esse campo é infinito. Quem traz essas situações, quem traz o que vai ser trabalhado, quem traz as competências que quer desenvolver, são os próprios participantes, né? O que a gente faz é facilitar, né, o processo e se valer da assistência do cavalo para que a gente possa espelhar e mostrar a cada ser humano, cada indivíduo o que pode ser melhorado, o que pode ser desenvolvido, né? E óbvio que isso também depende de cada um. O que a gente vai fazer, o que é provocar, né? Cutucar aqueles pontos que a gente percebe para ver como é que a pessoa, se a pessoa percebeu ou não aquilo que a gente também está percebendo. Então, é um trabalho ali junto, né? Lado a lado. A gente dá a mão para a pessoa e caminha ao longo de todo o treinamento junto com ela. É quase como um treinamento individual, porque a gente vai estar observando todo mundo e vai estar cuidando de todo mundo com respeito, né? Com confiança, com tudo isso que a gente está falando aqui. A gente vai ter um dia que a gente vai falar sobre desenvolvimento de equipe, né? E aí a gente vai ver o quanto essas coisas que a gente está falando são fundamentais para ter uma equipe produtiva, né? A confiança, respeito, pode ser o próximo tema. Oi? Pode ser o próximo tema, Gabriel. Se quiser, já fica aí definido o desenvolvimento de equipe para o próximo tema. Pode ser. A Anne Venturini está colocando aí homeopatia. Né? Homeopatia faz isso. E assim, é um tratamento homeopático que a gente faz, entendeu? Para um organismo inteiro, né? E para o principal deles, porque assim, nosso corpo funciona como um grande teclado, né? Então a gente manda para o nosso cérebro as informações que nos rodeiam e aquilo que vão imputando para a gente. Porque quando a gente nasce, a gente é um computador vazio ali, né? Não temos ali grandes complexidades de conhecimento, está um HD vazio e a gente vai imputando os dados ali dentro. Então, estes dados podem ser corretos ou podem ser crenças limitantes ou podem ser informações não fidedignas da realidade. Então, por exemplo, sei lá, um filho de um serial killer é ser humano, né? E vai viver num lugar onde ele conhece uma realidade diferente. Então, só para dar um exemplo bem extremado, né? Então, eu falo que todos nós temos forças, temos fraquezas, temos itens a serem trabalhados. Isso que eu quero colocar. Nós temos como melhorar, como evoluir. Então, dá para a gente ser melhor. E a gente propõe exatamente isso. Nós temos um treinamento para isso. E que está funcionando agora, plenamente, na pandemia. Que acontece o treinamento lá embaixo, na verdade, eu estou aqui perto da minha casa. Já voltou. É que entrou a mensagem aqui da minha bateria. Talvez a gente tenha até que já dar e caminhar para o final.
Isso. E quinta-feira que vem, gente, já fica marcado então às 17 horas, nós vamos tratar de gerenciamento de equipes, Gabriel. É isso? Desenvolvimento, né? Desenvolvimento de equipe, né? Desenvolvimento de Criar uma equipes. equipe, Tá, uma equipe integrada, uma equipe se você produtiva, né? Como é que a puder... gente faz isso? Isso. E aí a gente já vai deixar marcado 17 horas, próxima quinta, a gente trata de desenvolvimento de equipes. Eu e o Gabriel Albuquerque aqui de novo com vocês. Obrigado, Anne. Obrigado, Liciane. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Obrigado, Gabriel. E a gente vai seguindo. Obrigado a Fer Cris Pereira. Todos vocês que ficaram com a gente aqui até agora. Não é a Raquel, da Donana Cestas e Afeto, lá de Divinópolis, é isso? Donana. O Elielson, nosso parceirão, meu aluno aqui, cavaleiro bom, já começou agora as aulas de equitação e está mandando benzaço, tem uma afinidade legal com o cavalo. Obrigado, Elielson, por estar aqui com a gente até agora. E, Gabriel, obrigado a você pelo seu tempo, pela paciência, pela parceria, e seguimos aí a nossa trajetória. Amanhã tem mais aí, né? E quinta-feira estamos de volta. Isso aí, eu que agradeço aí a participar dessa live, né, que tem sido bem gostosa, né, bem gratificante, e agradeço a todos que também assistiram, né, e se puderem convidar outras pessoas que vocês acham que a gente pode ajudar, convido aí para a próxima quinta-feira. Quinta-feira vai ser um tema bem interessante. Tá bom? Então, um abraço a todos. Maravilha. Um bom final de dia e tudo de bom. Valeu, Gabriel. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Abraço e beijo no coração de vocês. Obrigado. Até quinta. Até mais.